Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Em Pauta. A partir de agora nós estamos pelo canal 23.1 da TCM e também pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/UERN-TV. Eu sou Carlos Pereira e no programa de hoje eu estou ao lado de Marcelo Augusto. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos. É um prazer participar do programa de hoje. E hoje é um programa especial. É o último de 2025 e por isso nós vamos falar sobre a UERN, os principais avanços e desafios neste ano. Para isso nós temos a honra de receber Cecília Maia, a reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vinda, professora, ao nosso programa. Bom dia a todos, para a gente é uma alegria imensa estarmos aí no último programa do Em Pauta, aqui da nossa Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, da UERN-TV, está aqui ao lado de Carlos, ao lado de Marcelo e de tantas pessoas que estão aqui também nos bastidores, nos alegra, principalmente para trazer um tema tão importante do ano, que na verdade é a retrospectiva e principalmente falar um pouco dos nossos avanços, dos nossos desafios, especialmente sobre a educação pública. Professora, e para a gente começar aqui nosso bate-papo, eu queria começar perguntando para a senhora como é que a senhora avalia o momento atual da universidade em relação ao crescimento e os desafios universitários em 2025. Bom, foi um ano muito importante. Primeiro, eu quero já trazer também o abraço do professor Chico, o nosso vice-reitor. Fizemos um trabalho dialogado, construído de forma colaborativa com a nossa comunidade, não nesse ano, mas nesses últimos anos. É o que a gente tem mais procurado fazer junto à comunidade, principalmente porque nós entendemos que em fazer junto com a comunidade tem toda a energia na execução das ações da comunidade. Então, isso faz toda a diferença. E o ano de 2025 foi um ano importante, um ano onde nós completamos 57 anos de universidade, um ano também onde nós concluímos um primeiro ciclo de gestão, começamos em 2021, na pandemia, e finalizamos aqui no ano de 2025, em setembro, e tivemos a alegria de ser reeleitos pela nossa comunidade. Também uma importância que a gente precisa destacar nesse contexto é que nós não tínhamos mais a necessidade de enviar uma lista tríplice, porque também foi construído ao longo desses anos, né, a lei que diz que não precisa mais a nossa comunidade universitária enviar uma lista tríplice para o governo, e a gente teve o prazer e o orgulho de sermos reeleitos pela nossa comunidade, por todas as categorias, e chegarmos aí em setembro, no dia 28 de setembro, para completar 57 anos de história e também a posse do segundo mandato, que começa em 25 e termina em 29. Claro que a gente finalizou com uma carta-programa, falando de todos os avanços da carta-programa dos últimos 4 anos, e nesse meio todo a gente precisa ainda reforçar, porque não faz tanto tempo, mas reforçar as nossas conquistas históricas, e que tem derivado outras tantas, mas não tem como a gente falar em 2025 sem falar também da execução melhor da nossa autonomia financeira, onde a gente consegue chegar em todos os espaços por meio da infraestrutura melhorada, por meio também dos avanços no que diz respeito à valorização dos nossos docentes e técnicos no que diz respeito a plano de cargos, carreiras e remuneração, também a nossa presença na sociedade. Eu acho que a nossa universidade nunca esteve tão próxima da nossa universidade, e claro, isso é um trabalho implicado da nossa comunidade, um trabalho onde todos os estudantes, docentes, técnicos, colaboradores, eles hoje se fazem presentes na sociedade, seja por meio das ações de ensino, de pesquisa, de extensão, e nesse abraço que dia após dia a gente recebe da sociedade. Claro que tem muitos desafios, teremos a oportunidade de falar um pouco sobre eles, mas eu acho que o maior desafio nesse momento, e aí tem um ponto também que eu acho muito importante evidenciar para o ano 2025 como avanço dessa presença institucional, é que nós não avançamos somente na presença em termos de Estado, mas também a nossa representação nacional. E por que eu digo isso? Porque nós estamos diante de um contexto importantíssimo
para a educação do nosso Brasil. Estamos no momento de aprovação do Plano Nacional de Educação. Eu acho que vocês acompanharam aí essa semana, né? Tivemos já a aprovação pela comissão do Plano Nacional, que agora parte para outros passos no que diz respeito à aprovação. Mas uma coisa que é muito necessária e urgente é falar nesse contexto de retrospectiva, mas pedindo também o apoio de todos da comunidade universitária, da sociedade, esse apoio à defesa da educação pública, porque a gente sabe também o quanto é difícil e nós, enquanto profissionais da educação, temos uma lacuna histórica, né, de necessidade de valorização desses profissionais, consequentemente da educação como um todo no nosso país. E esse momento nacional, do Plano Nacional de Educação, ele é muito importante porque traz elementos, elementos que são mais ousados e que nós, enquanto gestores públicos, precisamos aí nesse contexto dessa aprovação. Um ponto especial do plano é o que nós estamos pedindo na aprovação do plano, que seja destacado 10% do PIB para a educação. Isso vai fazer toda a diferença, não somente para as nossas instituições estaduais e municipais, como também para a rede federal. Então, esse é o nosso pedido, é o nosso apelo, que nós, enquanto sociedade, possamos também estar juntos. Então, isso é um contexto um pouco nacional. No contexto estadual, a gente também teve uma atuação muito forte em todas as nossas possibilidades junto ao governo do estado. Todas as vezes que nós fomos chamados, nós estávamos lá presentes, e também nos contextos das municipalidades. Nosso compromisso com o desenvolvimento territorial, ele é imenso. Então, acredito que esses são pontos importantes, mas o que eu mais quero destacar nessa retrospectiva é a finalização de um ciclo de gestão 2021-2025 e o início da próxima, onde também a próxima, né, 2025-2029, foi construída e dialogada com a nossa comunidade por meio de uma construção de uma carta-programa e que tem, claro, as necessidades que nós não conseguimos fazer nos últimos 4 anos e que a gente coloca aí para os próximos 4. E a universidade, ela vem cada vez mais avançando, né? Aí eu queria saber quais são as principais metas dessa nova gestão que vai até 2029. Bom, a gente pode destacar a melhoria contínua da nossa infraestrutura, porque esse é um ponto que acreditamos que precisa ainda de mais uns 3 ou 4 ciclos de gestão, para que a gente possa chegar junto de todas as estruturas. Mas a gente também tem que celebrar, Marcelo, a gente tem que celebrar, porque hoje vocês que andam em todos os campi, vocês percebem o avanço em cada espaço da nossa universidade. Não é algo que acontece somente em uma unidade ou em outra. Em todas as nossas unidades, nós conseguimos, de alguma forma, chegar com um avanço de infraestrutura. Mas claro que eu coloco esse ponto ainda como desafio, e é para ser sempre assim, porque você estar dentro de um espaço plural e diverso como uma universidade, sempre vai haver necessidades de melhorias, principalmente porque nós fazemos aqui ciência, e ciência sempre há uma necessidade de melhorias contínuas. Então isso é um processo constante, mas acredito que a gente vai conseguir, a médio e longo prazo, deixar uma estrutura ainda mais robusta para que os nossos estudantes eles possam entrar na nossa universidade, eles possam permanecer com qualidade e, consequentemente, eles terem a oportunidade no mercado de trabalho. Tem um outro ponto que eu acho extremamente significativo, que também está dentro de uma constante melhoria, que é os apoios que nós temos que dar aos nossos estudantes. Então, a gente não abre mão, a nossa razão de existir, de fato, só temos uma universidade porque nós temos um público, e esse público são os nossos estudantes. Então, o nosso cuidado com os nossos estudantes, eu acredito que eles precisam cada vez mais dessa atenção. Por quê? Nós temos o orgulho de dizer
que os nossos estudantes, eles são oriundos de escolas públicas, eles são filhos e filhas da classe trabalhadora. São pessoas que chegam aqui, e eu acredito que eu esteja falando exatamente com duas pessoas que diz respeito a essa história que eu estou contando, assim como eu também, se estou reitora hoje, é porque eu tive a oportunidade de ser tocada pela educação pública. Eu fico todos os dias me perguntando aonde é que eu estaria se eu não tivesse tido a oportunidade de ter uma graduação na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Então, a vulnerabilidade socioeconômica, eu acredito que também é um outro ponto que precisa ser muito enfatizado nos próximos anos. Não que a gente não tenha feito, nós fizemos muito. Quando você olha para os nossos números, quando você olha para os nossos apoios de auxílios, de bolsas, de inserção social, de inserção no mercado, no mundo do trabalho, enfim, são muitas coisas que nós fizemos nesses últimos anos que diz respeito à permanência do nosso estudante. A gente quer que os estudantes entrem, que eles possam permanecer, que eles tenham condições de permanecer, né? Talvez algumas pessoas que estejam nos assistindo digam assim, mas será que o nosso estudante ele não tem o dinheiro para um transporte vindo da sua cidade para cá? Existe essa realidade aqui. Existe a realidade também do nosso estudante que precisa de um auxílio alimentação, porque se ele não tiver, ele não tem condições de fazer a sua alimentação. Como também outras necessidades, né? Quando a gente olha para trás e vê que nós implantamos o auxílio creche também, principalmente para as meninas, para as mulheres que têm filhos e que não têm condições de deixar com alguém em casa, porque a rede de apoio está cada vez menor. Então, assim, são muitos avanços, né? E dentro dos avanços eu coloco também uma necessidade contínua de uma política estabelecida, né? E eu tenho certeza que nós vamos continuar seguindo isso. Então, infraestrutura, a questão da permanência do nosso estudante por meio de auxílios e bolsas vai ser uma constante. E eu quero destacar também um terceiro ponto, que é justamente esse olhar cada vez mais necessário para o nosso servidor e servidora, os nossos docentes e os nossos técnicos. Então, para além da gente olhar para um plano de cargos, carreiras e remuneração, também ver outros tipos de valorização para esse público que faz também a universidade acontecer. Então, perceba, eu falei da nossa essência estudantes e falei também daqueles que podem materializar esses sonhos de cada estudante que chega em realidade. Perfeito. Professora, eu queria também perguntar, e aí falando também da questão de infraestrutura e tudo mais, de que maneira também a universidade tem investido na área de tecnologia e inovação para auxiliar o estudo e a pesquisa dentro da universidade? Bom, esse é um outro ponto importante que eu considero que a gente tem etapas etapas dessa infraestrutura tecnológica, né? Eu digo que esses últimos 4 anos a gente ainda trabalhou muito a questão do saneamento básico. São coisas que não são tão visíveis, mas que são necessárias para que a gente possa chegar com a segunda etapa. Então, estamos diante aí de uma segunda etapa já, né, onde as pessoas vão conseguir sentir mais na ponta essa realidade de infraestrutura tecnológica. É claro que a gente precisa também aqui dizer que a pandemia ela foi reveladora, né, não só para a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mas para todos os órgãos, especialmente os órgãos públicos. Eles precisaram se reinventar dentro de um contexto difícil, como se o trem estivesse andando ali em alta velocidade e a gente tivesse que, de alguma forma, fazer vários ajustes. E ajustes que precisam de financiamento, precisam de orçamento. E eu acredito que nós, enquanto Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, nós fizemos esse aporte, esse investimento. E agora nós estamos diante exatamente de toda uma transformação digital. A gente não pode jamais estar descontextualizado do que está acontecendo no mundo. A gente está vendo aí, né, o boom da transformação digital, a gente está vendo a necessidade de refletir, de rediscutir os nossos currículos enquanto projetos pedagógicos de curso, para saber como é que eles podem estar bem mais contextualizados com o mundo do trabalho. Então, tem muitas questões no que diz respeito a essa infraestrutura tecnológica que nós estamos buscando dar conta para que
mais uma vez, o nosso estudante ele possa finalizar o seu ciclo de formação com todas essas oportunidades. E tem um ponto extremamente significativo dentro desse contexto, estou tentando sempre trazer coisas que nós conseguimos materializar, mas acredito que a agência UERN Nova foi também um divisor de águas na nossa universidade, onde hoje acolhe o pesquisador no que diz respeito àquilo que ele está produzindo de pesquisa em seus laboratórios e vendo como é que isso pode ser transferido para o mundo do trabalho. Como é que a gente pode transferir essa tecnologia? Para além, tivemos parcerias importantes com o SEBRAE, como, por exemplo, o Lab Social, que nós temos, né, hoje, o único laboratório naquela perspectiva, dentro de uma universidade pública. A gente também tem o orgulho de dizer isso. Os investimentos, as possibilidades que nós articulamos juntos, as empresas júniores, as startups, as incubadoras. Então, acho que muitas coisas nós conseguimos fazer aí nesse ano de trabalho implicado para que o nosso estudante, mais uma vez, ele tivesse uma melhor oportunidade dentro da sua formação. É isso. Nosso papo aqui está muito bom, mas a gente vai para um rápido intervalo de 2 minutinhos. Nós voltamos já já com mais Em Pauta. Temos um recado para você que assiste televisão por uma antena parabólica convencional como essa. O sinal 5G que está chegando ao Brasil pode prejudicar a qualidade da transmissão de TV que você recebe via satélite. E para continuar assistindo à programação do Futura com qualidade de imagem e som, você precisa fazer a migração para outro modelo de antena. Acesse o site sigaantenado.com.br e informe-se sobre a agenda de migração da sua cidade e comece a receber o sinal 100% digital com as novas antenas parabólicas. Cultura, história, política e temas cotidianos de relevância que impactam a nossa sociedade. Abordamos temas relevantes de forma leve e descontraída, mas sem perder o compromisso com o jornalismo. Em Pauta, com convidados especializados em cada temática. Segunda-feira, às 11h30, você tem um compromisso marcado com a informação, através do canal 23.1 da TCM e do YouTube da UERN TV. Estamos de volta com o Em Pauta, aqui falando sobre avanços e desafios universitários em 2025 aqui na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com a reitora Cecília Maia. Professora, então, voltando aqui ao segundo bloco, eu queria já começar perguntando desse papel da UERN, né? Como a UERN, que interioriza o ensino, acaba contribuindo também para o desenvolvimento regional, né? Trazer o ensino para fora dos grandes centros como Natal e trazer para o interior e desenvolver também a região. Bom, o primeiro ponto que a gente precisa mencionar é no que diz respeito à nossa missão primeira. Nossa missão primeira é a formação de profissionais nas diversas áreas de conhecimento. Quando a gente olha para 57 anos de história da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que a gente coloca o número de 60 mil profissionais formados, diplomados nas diversas áreas de conhecimento, você já vê a importância disso. Esse é um ponto. Segundo ponto é pela nossa capilaridade. Quando você olha o mapa do Rio Grande do Norte, quando você percebe que dentro dessa estrutura de Estado, você tem 6 grandes regiões cobertas por uma unidade, por um campus da nossa universidade. Né? E que você, para além disso, você tem 6 grandes regiões, quando você olha para Mossoró, Açu, Pau dos Ferros, Caicó, Natal e Patu, você tem 6 grandes regiões. Além disso, você tem 17 polos de ensino à distância, e eu quero que vocês que estão nos assistindo tentem materializar isso no mapa do Rio Grande do Norte. E aí, o que é mais importante evidenciar disso? São os números que nós temos relacionados ao que a gente oferece. Então, dentro as 6 regiões que eu mencionei, mais 17 polos de ensino à distância, você tem mais de 60 cursos de graduação, você tem 25 cursos de mestrado, 9 cursos de doutorado, e, sobretudo, no interior do Estado do Rio Grande do Norte. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que nós estamos levando a formação de pessoas para esses espaços e mais.
consequentemente, a gente está desenvolvendo cada território desse nosso Rio Grande do Norte. Então, esse é um segundo ponto que eu acho extremamente necessário evidenciar. E, claro, que a gente está sempre também aqui, né, de portas abertas, recebendo as demandas da sociedade no que diz respeito aos problemas que a sociedade enfrenta. Pelo nosso compromisso social, nós somos a única universidade que é mantida com os recursos do governo do estado, então nosso compromisso ele é redobrado. E aí estamos sempre de portas abertas nesse acolhimento desses desafios que a sociedade enfrenta, para que, com base na nossa expertise dos nossos pesquisadores, professores, técnicos e estudantes, a gente possa dar uma devolutiva por meio das nossas ações, seja de ensino, pesquisa e extensão, para a sociedade. Então, e para além, né, nós estamos preocupados em fazer essa articulação em loco. A gente não está de portas fechadas, pelo contrário. A universidade, não só a UERN, eu acho que isso tem sido uma tendência em todo o nosso país, é a abertura mesmo. É você vivenciar em loco os problemas sociais, trazer um conhecimento que tem dentro do entorno dessa situação, que são as pessoas que estão lá na ponta, e, claro, trazendo a ciência como plano de fundo para que a gente possa desenvolver melhor cada território. E o mais bonito de tudo isso, na minha opinião, é fazer com que as nossas ações elas estejam vocacionadas para aquela região. Eu poderia dar vários exemplos, né? Mas quando você olha para as regiões e você percebe que ter o instrumento, o UERN, naquele espaço ali faz a diferença. Então, isso é o mais importante de ser evidenciado. E tantas outras coisas que a gente tem articulado diretamente, né, dentro de um plano de gestão, dentro de um plano de desenvolvimento institucional, dentro de um plano nacional de educação. Então, a nossa universidade ela é norteada também por esse arcabouço de documentos importantes de desenvolvimento, não só do nosso estado, mas também do nosso país. Eu trago um exemplo extremamente recente, que é o exemplo da COP30, né, que nós estivemos lá participando ativamente por meio dos nossos pesquisadores, né, tivemos lá participação de estudante também, enfim, levando o que a gente faz aqui de melhor para dentro de um evento internacional e que a gente pode muito bem estar apresentando aos nossos trabalhos e trazer essa captação e esse olhar externo. Tem uma coisa que eu acho também é importante mencionar, que eu não falei numa outra questão, mas tem um ponto que a gente vai precisar fazer cada vez mais, que é a internacionalização. Né? Internacionalização e inovação são 2 pontos que o nosso plano de gestão dos próximos 4 anos, ele precisa dar maior atenção. Não que não tenhamos feito já, mas porque tudo isso que eu falo é necessário investimentos. E o investimento de um orçamento que não tem esses aumentos para que a gente possa estar sempre acrescentando outras ações. Mas é importante mencionar para que a gente possa colocar a nossa universidade cada vez mais posicionadas no que diz respeito aos indicadores. Temos um orgulho imenso de termos sido recredenciadas com conceito máximo, né? Acredito que isso também é um trabalho implicado de muitas pessoas da nossa universidade, e aqui tem que agradecer a todos os diretores de unidades que também ajudam nesse trabalho do dia a dia, todos os chefes de departamentos, e claro, mais uma vez, é importante a gente agradecer a toda a comunidade. Eu gostaria de saber quais são as estratégias que vêm sendo adotadas para melhorar a comunicação institucional, que a senhora falou também sobre a parte da comunidade externa. Aí eu queria saber como é que é esse relacionamento com a comunidade externa. Perfeito. Primeiro, a gente só pode comunicar, vocês melhores do que ninguém para nos dizer isso, mas a gente só pode comunicar aquilo que de fato a gente realiza. Então, o fato de estarmos realizando muito, consequentemente, a gente consegue fazer uma boa comunicação. E eu tenho plena convicção de que esse trabalho, como ele é compartilhado com toda a nossa comunidade, né? Quando você olha assim, você vê em vários pontos a gente agindo.
E aí a comunicação, ela é consequência, né? Eu costumo dizer que você não tem como fazer uma comunicação se você não tem um trabalho realizado. E a nossa universidade hoje, a gente tem dificuldade de dar conta de comunicar bem as nossas ações. Vocês da UERN-TV, né, vou dar o exemplo aqui de vocês, quantas e quantas vezes vocês não deixam uma pauta importante, você diz assim, poxa, eu não vou poder fazer essa pauta tão boa que é, mas porque você também está com a outra pauta e já foi priorizada aquela pauta. Então, isso é o nosso cotidiano. A gente vive isso diariamente. Seja na UERN-TV, seja na nossa agência de comunicação, seja também na forma que cada um da comunidade se comunica. E a universidade nunca esteve se comunicando tão bem. Agora, é claro, a gente precisa refletir cada vez mais de como é que a gente pode levar a informação mais, digamos, mais maturada para o público, para que eles possam entender cada vez mais o que nós estamos fazendo. E aquilo que eu falei, né, uma universidade de portas abertas. Então, o que eu faço lá no meu laboratório de engenharia de software, mas tá, eu estou fazendo pesquisas lá, mas de que forma isso tem um impacto direto na vida de alguém que está lá na ponta escutando essa nossa conversa? Então, eu acho que a dificuldade, e aí eu acho que é uma dificuldade comum em todos os nossos espaços, principalmente espaços universitários, é saber como é que a gente transforma essa linguagem o mais acessível possível para um público heterogêneo e diverso. Né? Então, eu acho que esse é um caminho. Mas a nossa agência de comunicação, assim como a nossa UERN-TV, ela tem cumprido um papel muito especial. Ontem mesmo eu estava em Brasília recebendo o Davi, que é da Rede ABC, e ele fazendo elogios expressos ao trabalho da UERN-TV junto a essa rede nacional, essa rede que hoje faz a comunicação pública do nosso país. E tem algo, Marcelo, que eu faço sempre questão de evidenciar, e fiz o agradecimento lá ao Davi, dizendo que é muito importante esse entendimento da Rede ABC com a comunicação pública. Em qual sentido? Quem faz a comunicação pública da rede são as nossas instituições que estão nos territórios. Então, quando você faz, por exemplo, uma matéria de um Mossoró Cidade Junina, quando você faz uma matéria do São João, Marcelo ou Carlos fazendo, nordestinos, do interior do Rio Grande do Norte, que tem um São João tradicional. E a gente teve essa experiência. Exatamente. E eu contei justamente aquela sua matéria em rede nacional. E eu dizendo que era muito diferente eu pegar um estudante que está tendo a oportunidade de ir para uma primeira matéria em rede nacional e ele falando da sua cultura, da sua identidade, da sua gastronomia, de que vi uma pessoa, não desmerecendo a pessoa que venha ou o jornalista que venha de qualquer lugar do país, mas se eu trouxer alguém lá do eixo sul-sudeste para falar do nosso São João, eu tenho certeza que não vai fazer uma matéria com tanto pertencimento e com tanta identidade. E aí, para finalizar o exemplo, eu agradecendo a ele, primeiro, pela oportunidade que ele estava dando aos nossos estudantes e estarem atuando em rede nacional, que isso fazia toda a diferença. E segundo, por deixar que a comunicação pública do país fosse habitada, fosse povoada por gente que entende ali das características de que estão falando. Então, assim, são exemplos de pertencimento, são exemplos de trabalho que a gente tem feito, mas nessa perspectiva de quê? De valorizar o que nós podemos fazer e lembrando que cada um dentro do Sistema Nacional de Educação tem as suas contribuições. Né, tem as suas complementações. E isso é o mais importante de ser evidenciado quando nós estamos aí à frente da gestão pública de uma universidade tão potente, tão pujante, com tantas possibilidades de transformar vidas e cenários. Esse é o nosso propósito, de fato, como eu acordo todos os dias, motivada para poder fazer um pouco mais. Você pode perguntar assim, Cecília, o ano 2025 foi um ano, como foi o ano para você? Foi um ano excelente, com a sensação, a gente termina com a sensação de dever cumprido, mas com a sensação de que o próximo ano a gente pode ainda buscar mais coisas, porque não é que nós não tenhamos feito, mas a partir do momento que você traz mais coisas, você oportuniza mais pessoas. E o nosso grande objetivo é fazer com que
essa universidade chegue a mais pessoas. Perfeito. É isso, Cecília. Muito obrigado. Infelizmente o nosso tempo já se acabou, Já. mas eu queria deixar aqui meu agradecimento por participar do nosso programa. Eu também gostaria de agradecer pela presença da senhora. É uma honra entrevistar a senhora aqui. E foi uma conversa bem produtiva. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi muito rápido o tempo, espero ter cumprido aí pelo menos com uma retrospectiva importante, mas eu preciso finalizar também deixando a nossa mensagem, a mensagem de Natal, a mensagem de agradecimento e de reconhecimento. Primeiro, reconhecer mais uma vez que somos o que somos graças a esse povo que entende o quanto a nossa universidade ela é potente. E aí inclui todos os nossos estudantes, docentes, técnicos e colaboradores. Então, o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento. E agora eu quero também deixar a mensagem de Natal em meu nome, em nome do professor Chico, dizer que contem com a nossa disposição, contem com a nossa força de trabalho, com a nossa coragem de levar cada dia mais a nossa universidade à frente, fazendo com que a nossa universidade seja maior, seja mais forte e tocando mais pessoas. Eu só acredito num país que desenvolve pessoas, porque desenvolvendo pessoas, a gente desenvolve territórios e a gente desenvolve a nação. Então, desejo um Feliz Natal, que a gente possa estar junto da nossa família nesse final de ano, que a gente possa também recarregar todas as energias e que nós possamos começar o ano de 2026 com toda a nossa vontade de fazer o bem e fazer melhor. Então, paz para os nossos corações e um grande abraço e nos encontraremos com certeza em 2026. É isso, muito obrigado, professora. Nosso Em Pauta 2025 fica por aqui. Nos vemos no próximo ano. Boas festas e até lá!